Meus amigos. Muito boa tarde a todos, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho, né? Então, como todas as vezes que a gente estuda e todas as pessoas que vêm aqui, a gente vai primeiramente fazer uma prece para manter a ligação com o plano espiritual. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, e nesse momento nós te pedimos, Senhor Jesus, irradia a Tua luz de paz, de serenidade e de muito amor entre cada coração aqui, que está assistindo aqui esse estudo, Senhor, para que a gente possa ter bom proveito dessa tarde de estudos, para que a gente possa entender, Senhor, o Teu Evangelho com a maior profundidade possível. O tema, Senhor, hoje é difícil, mas tenho certeza que com a Tua ajuda, a ajuda dos amigos espirituais, vai se tornar um estudo mais ameno para os nossos corações ainda tão endurecidos. Muito obrigado, Jesus, e que seja em Teu nome, que seja em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa Casa do Caminho, e que seja em nome, acima de tudo, de Deus, que pedimos a permissão, Senhor, para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Bom, meus amigos, então vamos lá. Estamos aqui reunidos mais uma vez ainda pela internet, né? E o nosso estudo hoje, eu pessoalmente acho bem difícil. Porque sempre eu convido vocês, e eu me convido quando eu estudo, para refletir sobre o que nós estamos fazendo com esse estudo que a gente aprende do Evangelho. Então, hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e que vai do item 7 ao item 11. Então, o item 7, a gente vai começar assim, o item 7 é o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Olha porque eu disse que esse estudo é muito difícil. Porque nós sabemos perfeitamente a imperfeição que ainda trazemos dentro de nós. Os melindres, o orgulho ainda que não nos deixa partir para esse amor incondicional que Jesus vem trazendo para a gente. E a gente ainda está nos dias de hoje muito ligada àquela lei lá de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Muitas das vezes a gente é daquela situação mesmo, fez, levou no ato. Então, para nós, por exemplo, eu acho que para nós que somos espíritas, muitas das vezes a gente não está mais levando a situação assim a ferro e fogo, como a gente fala, né? A gente já consegue não responder nada quando no momento de qualquer desavençazinha que haja entre nós e a outra pessoa, mas o que resta saber é o seguinte: estamos dentro de nós digerindo aquilo ou estamos com aquilo ainda travado aqui? Né? O importante é isso, porque se a gente conseguir não levar a mal, não se aborrecer com as pessoas por causa de uma palavra, às vezes, que é mal proferida, de uma situação que às vezes não está bem resolvida, e conseguirmos levar isso dentro dos preceitos do Mestre Jesus, a gente com certeza não vai ter do que se arrepender mais tarde, né? E aí, quando eu falo e amar os vossos inimigos, eu falo não, que eu estudo isso, eu não penso só naquele inimigo de uma pessoa que era sua amiga e de repente houve qualquer entreveiro, cada um foi para um lado e ali acabou a amizade. Não estou falando isso. Eu falo de todas as situações, inclusive entre casal, né? Entre casal, que às vezes quando tem um casal que se ama, porque se chegou a se juntar ou se casar, é porque tinham alguma afinidade grande. Daqui a pouco, por uma contingência qualquer da vida, vai cada um para um lado. E aquilo, dificilmente, um casamento, quando termina, fica assim numa situação bem resolvida.
né? Dificilmente. Normalmente ficam ali melindres, mágoas, situações em que a pessoa fica com raiva da outra, fica com ódio, fica às vezes querendo se vingar. E a vingança também, nós vamos estudar aqui. Ainda dizem assim, a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, vai batutando, batutando, batutando. Como eu vou fazer para ver que aquela pessoa também caia em desgraça? Olha que tristeza. Olha como é que nós ainda somos nos dias de hoje. Mas vamos ler, vamos começar a ler o Evangelho para a gente começar. Porque essa parte do Evangelho 87 já traz quase todo o resto que a gente vai estudar aqui, né? Então Jesus falou assim: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não voltei as costas a quem vos quer pedir emprestado. Aí começa o comentário de Kardec assim, ó. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra são responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria contra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aqueles em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Somos ainda o homem do mundo. Não estamos conseguindo ainda digerir a situação que estamos no mundo. Nós não somos do mundo, nós não somos daqui. Mas nós estamos aqui provisoriamente. Mas acontece que nós levamos a vida, aí nessa situação que a gente vê de amar os vossos inimigos, nós levamos a vida justamente assim, como se nós fôssemos homem do mundo. A gente esquece em qualquer momento de pensar que a nossa vida aqui é uma passagem e que nós estamos indo para a nossa vida eterna, que é a vida do espírito imortal. Então, olha só quanta coisa a gente tem que observar e refletir nas nossas vidas. Aí, continuando, para o orgulhoso, que nós não somos, né? Essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Então, quando que a história faz uma coisa para você e você não revida, não fala nada, não fica aborrecido, quanto que para você aquilo significa um ato de maior valentia, digamos assim, do que você revidar, do que você não revidar. Então ele vem dizendo aqui, você não revidar, você demonstra um ato de muito maior coragem do que você fazer isso. Porque qual é a importância do que você fazer uma coisa igualzinha àquele erro que a pessoa está fazendo com você? Qual a vantagem disso? Como você estaria em uma situação superior a ele, assim, nessa situação? Então, meus amigos, são essas pequeninas coisas que a gente, pequeninas para nós, mas que são grandiosas nos ensinamentos do mestre, que a gente tem que refletir muito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive algumas situações da minha vida,
Eu não vou ficar contando aqui não, mas já tive algumas situações na minha vida em que eu depois me arrependi muito por atos assim, que não precisaria eu ter levado aquilo a ferro e fogo e fui. Entendeu? Então, por que agora que nós estamos sabendo, estudando doutrina espírita? Se já estamos estudando doutrina espírita, é justamente para isso, para que a gente aprenda, reflita quais as atitudes tomar nessas situações. E se a gente pensar que aquele desafeto é uma pessoa abençoada na nossa vida, porque aquele desafeto ele está nos proporcionando o que Deus espera da gente: a paciência, o perdão das ofensas, a caridade, o amor. Como é que nós vamos demonstrar se nós já estamos fazendo isso se não tiver nenhum entrevero na nossa vida? Não saberemos, né? Então a gente tem que passar pela situação, ou seja, pela prova daquilo ali, para ver se a gente aprendeu. Então são esses desafetos que a gente tem na vida. Então, vocês vejam só, quando Jesus dizia: se alguém lhe bater numa face, daí a outra, né? Jesus não estava absolutamente dizendo isso. Ah, bate aqui, me bate aqui, ai, eu adoro apanhar. Não, ele estava simplesmente dizendo para a gente o seguinte: é igual aquela história do escândalo, quando a gente estudou, que seu olho é motivo de escândalo, arrancai e jogai-o longe. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai. Jesus, ele disse isso, mas ele não queria que a gente seguisse isso ao pé da letra. Ele queria, por exemplo, aqui nessa situação, Jesus quer dizer para a gente o seguinte: se alguém vos bater numa face, daí a outra, ele queria dizer o seguinte: não revide, não responda, não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ódio, perdoe. A caridade, o perdão e o amor têm que andar juntos. Daquele que se diz espírita, daquele que está aprendendo o evangelho de Jesus. Então, quando ele dizia isso, ele falava com o pessoal naquele tempo, assim, de uma maneira mais firme, que era para as pessoas poderem entender direitinho. Mas exatamente o Kardec vem trazendo para a gente o comentário é nisso. Então, a gente tem que raciocinar sobre isso. Não temos mais que guardar mágoa, rancor dentro de nós. E nós guardamos. Pior que nós guardamos. Se a gente parar para refletir, a gente fica melindrado até na nossa casa espírita quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta muito. Com certeza que a pessoa fala não é para o nosso mal. Às vezes a pessoa também não estava no seu bom dia, mas a gente sempre acha: poxa, se eu não fiz nada, eu trato tão bem aquela pessoa, como assim? Né? Então, muitas das vezes eu me vejo refletindo sobre essas coisas, sobre o meu proceder, muitas das vezes não, sempre, porque a gente está sempre estudando o Evangelho, então a gente tem que estar sempre revendo a nossa postura perante a vida atual, o que nós estamos fazendo dentro da doutrina. Isso é muito importante para a gente, porque se a gente sai dessa encarnação sem aprender nada, sem praticar nada, o que valeu, gente? Sabemos que temos que voltar várias vezes, muitas vezes ainda, mas quanto mais aprendermos, melhor para nós, espíritos imortais. Vamos voltando em situações cada vez melhores. Então, por isso que eu digo a vocês, vamos, sempre que estudar o Evangelho, refletir. E para mim, esse estudo hoje, caramba, foi muito difícil. Foi muito difícil. Por quê? Porque eu não estava me sentindo em condições de falar com vocês uma coisa que eu sentisse no fundo do meu coração. E vou confessar com vocês, eu não faço isso ainda que Jesus pede. Logicamente que eu não estou mais arrumando briga por aí afora, mas eu guardo melindres, eu guardo mágoas. E depois aquilo eu vou tentando dissipar para frente, né?
não é assim, papapá, e não estou guardando inimizades nesse sentido de deixar de falar com alguém por conta de uma coisa que eu não gostei. Mas, no momento, eu não gostei. Mas isso tudo, meus amigos, minhas amigas, é um aprendizado, né? Nós estamos em aprendizado. Então, o importante é a gente perceber que quando acende a nossa luzinha vermelha da consciência, é que nós estamos precisando parar e refletir sobre aquilo, né? E muitas das vezes a gente não passa batido naquilo e quando a gente vê, a gente fez e não volta atrás e as pessoas às vezes ficam magoadas conosco, sem a gente nem saber. Então, como assim? Então nós vamos caminhar na vida feito que nós estivéssemos flutuando sem levar mal a nada. Não, eu não estou falando isso porque nós não somos capazes disso. Um dia seremos. Mas para isso nós temos esses amigos espirituais que vêm trazendo as suas instruções no Evangelho e todos eles passaram também por isso, por situações semelhantes, né? Situações difíceis e conseguiram. Então, meus amigos, é uma situação para refletir bastante, mas bastante mesmo, para que a gente possa estar cada dia mais melhorando a nossa caminhada. Então, seguindo aqui, ó, o item 8, já estamos no 8, né? O próprio instinto de conservação é uma lei da natureza. Por isso que Jesus fala, não fala para nós que a gente desce o pescoço, a forca, como diz o outro. Quando ele diz, se bate de um lado, dá o outro, né? Ele fala assim, se alguém entrar em litígio e tomar a sua túnica, dá a outra. Apesar de que hoje, o que está acontecendo hoje? O litígio que Jesus fala aqui naquele tempo é se alguém entrasse numa briga, numa contenda e dizer, ó, pode me dar sua túnica. Então, hoje em dia, a gente é abordado com uma arma na mão. A gente só não reage porque tem medo. Mas eles levam as tuas coisas mesmo. Né? Não é uma coisa absurda. Estamos ainda dentro de um contexto bem complicado. E aí, o que Jesus diz? Se você for, eu entendo assim, se você for assaltado e levarem as tuas coisas, deu porque não vai morrer, né? Nós não vamos morrer. O cara tá com uma arma na mão, digamos assim. Já aconteceu isso comigo. Então, é pelo menos não guardar rancor. Não guardar mágoa. É entender que aquele irmão que está fazendo aquilo, ele ainda está numa situação de engano. Ele está equivocado. Eu, quando aconteceu isso comigo, que eu falei que não ia contar nada mesmo, mas já estou contando, quando nós fomos assaltados e eles levaram o nosso carro com todos os documentos tudo dentro, com uma arma na mão, o doutor, aí foi no dia que eu saí da Casa do Caminho, no sinal, né? Então, o doutor Erma, depois que nós conversamos com o doutor Erma, ele falou assim pra gente, olha, eu falei, doutor Erma, eu não tô chateada, eu levei um susto, eu estava muito assustada, a gente tem muito medo, né? Ele falou assim, não, aconteceu o que tinha acontecido, vocês devolveram o que lá atrás vocês já tinham tirado. Eu falei, nossa, doutor Erma, ele é. Existe a lei, essas leis todas de ação e reação. Fez, vai vir alguma coisa, um dia lhe cobrar. Eu falei assim, mas é mesmo, a gente que estuda evangelho, a gente sabe que isso tudo acontece, né? Então, vamos lá, seguindo mais um pouquinho aqui o nosso evangelho. Vamos seguindo e refletindo. Por essas palavras, então, daqui da frente que eu li para vocês, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, ele quis dizer sob uma outra forma, que não devêssemos pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar humildemente tudo aquilo que tende a diminuir o seu orgulho.
Aí, no caso, já não é assalto. No caso, é os melindres, né? Tudo aquilo que tende a diminuir o seu orgulho, você deve aceitar. Muitas das vezes, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse estudo com vocês. Aí algum companheiro ou companheira minha vê e diz assim, Marilda, você falou aquilo assim, 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 assado para não gostei. Aí eu já não gosto. Digamos, né? Mas eu não posso pensar que aquele meu amigo, aquela minha amiga, estão falando aquilo para o meu próprio bem e que orgulho é esse que não aceita crítica de nada. Então, o tempo está passando e a gente tem que continuar. Eu sempre falo isso, porque passa muito rápido. Então, vamos lá agora para a vingança. A vingança já está tudo aquilo que a gente falou, né? A vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a desaparecer entre os homens, como o duelo também, né? Então, a vingança e o duelo são duas situações, vou até falar já um pouquinho do duelo, em que a pessoa... Por exemplo, o duelo não existe mais, é proibido pelas nossas leis, né? Mas, se a gente analisar o duelo, a vingança é isso. O duelo era praticado nos velhos tempos, por quê? Porque alguém se sentia ofendido, aí marcavam lá num certo horário as armas, com os padrinhos e tarará, para irem lá ver quem morria e quem ficava. O mais forte prevalecia a sua vontade, o seu orgulho, e ele matava o outro e era permitido por lei aquilo. Chegou um certo momento, não é mais. Mas aí eu pergunto a vocês uma coisa. Hoje em dia, ainda não existem duelos? Existe duelos de pais que se separam por conta dos seus filhos, para ver quem vai ficar com a guarda dos filhos. Parte lá para o juiz decidir isso. Existem duelos nos campos de futebol, em que às vezes toda competição acirrada não deixa de ser um duelo. Porque vou falar uma coisa para vocês, de perder ninguém gosta. E às vezes aquilo traz resultados trágicos, como é o caso de futebol, né? Às vezes acontece. Então, falando em vingança, vocês imaginam que é uma coisa muito torpe. Imaginam que a você... Quem nos traz isso aqui já é o espírito Jules Olivier, né? Jules Olivier, que nos traz essa instrução. Ele vem dizendo, a vingança, que eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. A vingança é um indício certo de certos estados dos homens a que elas se entregam, a dos espíritos que ainda pode inspirar. Portanto, meus amigos, olha o que ele fala. Esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. A prática da vingança, e vós o sabeis, é totalmente contrária a essa prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar, não só não é espírita, como não é cristão. Então, vejam bem, a vingança, tem gente que fala assim, né? A vingança é um prato que se come frio. Como quem diz assim, eu vou minando uma coisa. A pessoa me fez uma coisa, então eu estou com a arma engasgada aqui. Então, eu começo a bolar uma coisa, porque eu não vou partir mais para o duelo, não vou partir mais para nada disso. Começa a bolar uma coisa em que eu vou me vingar, vai ficar por isso, por quê? Normalmente as pessoas pensam. Quem ele está pensando, ela está pensando que é? Falar comigo assim? Então, vocês vejam que a vingança é um sentimento muito inferiorizado do espírito ainda. E realmente, como o espírito aqui nos fala, não é para nós que somos espíritas, cristãos, estarmos ainda trazendo isso dentro de nós. Vamos refletir sobre isso. Continuando. Continuando. Para trás com esses costumes selvagens de vingança. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Ele acha que a vingança já nem mais de nossos tempos.
E todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de participar por mais tempo da falange que tem como lema, fora da caridade não há salvação. Seria indigno. Mas não, eu não saberia me prender a semelhante ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. Caramba, com esse puxão de orelha que o espírito dá a gente não pode nem guardar mágoa, muito menos guardar rancor. E a gente costuma falar assim: eu não tenho ódio de ninguém. Eu tive uma desavença com aquela pessoa, não tenho ódio dela não, mas não tenho mesmo. Mas assim, quando eu vejo ela na rua, eu atravesso. Ela de um lado, eu do outro. Não quero mais papo, porque eu já vi que não dá certo. Não está se vingando, mas perdoou. E o que Jesus trazia para a gente é justamente isso. Não coloque obstáculos para a reconciliação. Se houve uma dissolução ali, imediatamente procure verificar o que aconteceu, esclarecer, que é para tudo voltar ao normal. E vamos seguindo. O ódio. Amai-vos uns aos outros. Quem nos traz é Fenelon. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até doar sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Aí a gente lembra, no trabalho às vezes tem patrão que persegue o empregado. E olha o que está falando aqui, né? Qualquer lugar onde você sinta que por qualquer motivo a pessoa não gosta de você, talvez você tenha dado motivo ou não. E talvez seja coisas lá de trás, que vem já aquele ranço e as pessoas se encontram nessa encarnação e daqui a pouco eu não sei por que você fala assim, nossa senhora, nunca tive nada com essa pessoa, mas eu não gosto dela. Isso é que a gente tem que deixar para trás. Chegou o momento da gente trabalhar isso. Nós temos que trabalhar o sentimento do amor, que é a lei maior que Jesus trouxe para a gente. O modelo e guia que Deus colocou para a humanidade seguir. E estamos ainda tão distantes disso, gente. Mas estamos aqui, caminhando justamente para isso, para aprender. Vocês não imaginam como, com esse estudo, eu refleti muito. E justamente por não ter visto coisas muito boas em mim, que eu estava com tanta dificuldade de vir estudar com vocês. Eu estava com uma restrição grande, porque eu gosto de me entregar ao estudo. E eu não estava me sentindo à vontade com isso. E não quer dizer a vocês que eu acho que eu tenho inimigos. Eu estou naquela situação. Eu não tenho. Eu procuro fazer da lei do amor do Cristo uma coisa fazendo parte da minha vida. Eu sou uma pessoa que falo para as pessoas do fundo do meu coração, eu te amo. Mas eu falo para as pessoas que eu amo mesmo. E aí é que eu tenho que rever isso agora na minha vida. Que eu fale isso e se não falar, que eu pelo menos pense em relação àquelas pessoas que eu não simpatizo muito. Meus amigos, e aí depois desse ódio que a gente falou um pouquinho, duelo nós já falamos um pouquinho, e vamos ficando por aqui porque o nosso tempo está chegando no final, já está batendo no final. Então, leiam todo esse capítulo porque é maravilhoso e reflitam muito sobre isso. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem mais à vontade do que eu fiquei com essa reflexão.
E eu vou dizer uma coisa, eu vou trabalhar muito meus sentimentos mais ainda do que eu já estou trabalhando. Porque, meus amigos, é muito difícil você amar, não precisa ser inimigo não, uma pessoa que você nem simpatize. Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima. Um grande beijo no coração de vocês.